Deixe-me fazer uma pergunta que parece quase simples demais para ser levada a sério. Qual foi a última vez que você parou para pensar em como você bebe água? Não se você bebe o suficiente, nem qual marca está estampada no rótulo da garrafa, mas o ato em si, o momento, a temperatura, a posição do seu corpo, a velocidade com que ela desce pela sua garganta. Se a sua resposta for nunca, então o que estou prestes a compartilhar com você nos próximos minutos pode, genuinamente, mudar a sua vida de maneiras para as quais você não está preparado. Pois aqui está a verdade incômoda, bem diante dos seus olhos. Aquele único hábito que médicos, gurus do bem-estar e até a sua própria avó lhe se disseram ser a coisa mais saudável que você poderia fazer. Pode, na verdade, estar prejudicando silenciosamente o seu corpo dia após dia. E a pior parte? Você acha que está fazendo tudo certo. Não estou falando de algum suplemento obscuro. Não vou tentar lhe vender um programa de desintoxicação ou um pó mágico. Estou falando de água. Água pura e simples. Aquilo de que o seu corpo é, literalmente, feito. E a razão pela qual isso é tão profundamente importante reside, precisamente, no quão comum essa substância parece ser. As pessoas gastam centenas de dólares em proteínas em pó, polivitamínicos, sérums para a pele e medicamentos digestivos prescritos. Tudo isso, enquanto ignoram completamente o fato de que a maneira como consomem a única substância da qual toda a sua biologia depende está fundamentalmente errada. Hoje vamos nos aprofundar. E quero dizer realmente nos aprofundar, mergulhando na sabedoria milenar do Ayurveda, testada ao longo de milhares de anos e por milhões de pessoas, combinada com aquilo que a ciência moderna está apenas agora começando a confirmar. Ao terminarmos aqui, você compreenderá a relação do seu corpo com a água, de uma maneira que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Você saberá quanto beber, quando beber, como beber e a que temperatura, e entenderá por que cada um desses fatores é importante em nível celular. Este é o tipo de informação que transforma hábitos cotidianos em saúde para uma vida toda. Uma pergunta rápida antes de começarmos. Eu adoraria saber que horas são para você agora, neste exato momento. E de onde você está assistindo? Deixe a resposta nos comentários. Eu leio todos eles. Então, vamos começar pelo princípio. Pois para entender por que você pode estar bebendo água de maneira errada, é preciso, antes de tudo, compreender verdadeiramente o que a água está fazendo dentro de você, neste exato momento, neste preciso segundo. Seu corpo não é constituído primordialmente de carne, músculos ou ossos, da forma como a maioria de nós instintivamente o imagina. Entre 60% e 70% de tudo o que você é, cada célula, cada órgão, cada sinal elétrico disparando entre os neurônios, é água. Pense nisso por um instante. A maior parte de você é água. Seus rins dependem dela para filtrar resíduos metabólicos e toxinas ambientais. Seu fígado a utiliza para decompor os alimentos e as substâncias que você consome. Seus pulmões usam a umidade para facilitar cada respiração que você dá. Seu cérebro, aquela máquina extraordinária de cerca de 1,3 kg que processa tudo ao seu redor neste momento, é composto por aproximadamente 75% de água. E sem uma hidratação adequada, ele começa a apresentar disfunções de maneiras que parecem inquietantemente familiares. Névoa mental, falhas de memória, dificuldade de concentração, oscilações de humor e uma fadiga que nenhuma quantidade de café parece capaz de remediar. Mas eis o detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente. A água não é uma reserva estática dentro de você. Ela está em constante e dinâmico movimento, sendo processada, utilizada, distribuída e eliminada por todos os sistemas simultaneamente. Neste exato instante, enquanto você respira, vapor de água está deixando seus pulmões a cada expiração. À medida que seu corpo regula sua temperatura, a água escapa através da pele, mesmo quando você não consegue senti-la.
fenômeno que os cientistas denominam perspiração insensível. Seus rins filtram continuamente o sangue e produzem urina, expelindo cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia, em condições normais. Adicione a isso exercícios físicos, calor intenso, doenças ou estresse, e esses números sobem drasticamente. Esse fluxo constante de saída significa que seu corpo está perpetuamente em um estado de necessidade de reposição. E quando essa reposição não ocorre com rapidez ou suficiência adequadas, seu corpo não simplesmente para de funcionar. Ele entra em uma espécie de modo de racionamento. Ele começa a estabelecer prioridades. O sangue torna-se mais espesso, pois não há fluido suficiente para manter sua consistência ideal. E isso significa que o coração precisa bombear com mais força. A pressão arterial pode subir e a circulação torna-se menos eficiente. Seu sistema digestivo desacelera, pois não há água suficiente para produzir os sucos gástricos na concentração correta. Suas articulações, que dependem do líquido sinovial para a lubrificação, começam a doer e a ficar rígidas. Sua pele perde a firmeza e a elasticidade. E seu cérebro, lembre-se, composto por 75% de água, começa a ter um desempenho inferior de maneiras que você atribui ao estresse ou ao envelhecimento, mas que, na verdade, são apenas desidratação. Agora, quero abordar algo em que quase todo mundo se engana, e incluo a mim mesmo nisso, pois eu também costumava acreditar nisso. A ideia de que qualquer líquido conta como água. Café, refrigerante, suco de frutas, bebidas esportivas, águas aromatizadas, as pessoas somam tudo isso e se sentem satisfeitas por terem atingido suas metas de hidratação do dia. Mas este é um equívoco crítico. O café é diurético, o que significa que ele, na verdade, estimula seus rins a excretar mais água do que o próprio café contém. O refrigerante é carregado de açúcar, ácido fosfórico e gás carbônico. Todos esses elementos criam um trabalho digestivo adicional para o seu corpo. Sucos processados são, em sua maioria, água com açúcar e valor nutricional desprezível. Até mesmo os chás de ervas, por mais maravilhosos que sejam, não substituem a água pura, pois introduzem compostos adicionais que seu corpo precisa, então, processar e filtrar. Pense da seguinte maneira. Imagine que o motor do seu carro precise de óleo limpo para funcionar suavemente. Agora, imagine adicionar óleo de cozinha, óleo de motor misturado com areia e um pouco de desengraxante de motor, e considerar que isso é bom o suficiente. Seu carro acabaria quebrando e você ficaria perplexo sem entender o motivo. Afinal, tecnicamente, você estava adicionando fluido. É exatamente isso que acontece quando substituímos a água pura e limpa por qualquer outra coisa e esperamos obter os mesmos resultados. Agora, vamos falar sobre quantidade, pois é aqui que muitos conselhos bem-intencionados se tornam perigosamente simplistas. Você provavelmente já ouviu a regra: beba 8 copos de água por dia. 8 copos, cerca de 2 litros e pronto. E embora esse não seja um conselho terrível como ponto de partida básico, ele ignora completamente a enorme variabilidade entre os corpos humanos e os estilos de vida. Um trabalhador da construção civil, trabalhando sob um calor intenso por 8 horas, tem necessidades de hidratação radicalmente diferentes das de alguém que fica sentado em um escritório com ar-condicionado. Um homem de 113 quilos, 250 libras, precisa de significativamente mais água do que uma mulher de 54 quilos, 120 libras. Alguém que esteja com febre, diarreia ou praticando exercícios intensos pode perder vários litros a mais do que o habitual em um único dia. Uma orientação geral mais útil sugere entre 2,5 litros e 3 litros por dia para um adulto médio, em condições médias, com ajustes feitos com base nas suas circunstâncias pessoais. Mas, em vez de ficar obcecado por um número específico, saiba que seu corpo já lhe forneceu um medidor de hidratação integrado
que não exige cálculos, aplicativos de monitoramento, nem equipamentos caros. Esse medidor é a sua urina. Se a sua urina estiver amarelo escura, âmbar ou alaranjada, seu corpo está desidratado e lhe enviando um sinal urgente. Se a sua urina estiver quase completamente incolor, como água pura, você pode, na verdade, estar se hidratando em excesso e forçando seus rins a trabalharem além da conta. O ponto ideal é um amarelo pálido, cor de palha, claro, mas não transparente. Assim que você começar a prestar atenção a isso, ficará surpreso com a quantidade de dias em que seu corpo esteve, silenciosamente, enviando-lhe sinais que você ignorou completamente. E já que estamos no tópico da quantidade, quero abordar uma pergunta que surge com frequência. É realmente possível beber água em excesso? Tecnicamente, sim. Uma condição chamada hiponatremia, ou intoxicação por água, ocorre quando você consome um volume tão grande de água em um curto período que a concentração de sódio no seu sangue cai para níveis perigosamente baixos. Isso é, de fato, muito grave quando acontece. Mas, para deixar claro, isso ocorre quase exclusivamente com atletas de resistência que consomem muitos litros de água pura ao longo de várias horas sem repor os eletrólitos, ou com indivíduos que possuem certas condições médicas. Para a vasta maioria das pessoas assistindo a isto, o problema é exatamente o oposto. A desidratação crônica, contínua e não reconhecida é a verdadeira epidemia. Portanto, por favor, não use a rara possibilidade de uma hidratação excessiva como justificativa para beber menos água. Agora chegamos à parte que considero verdadeiramente fascinante e que a maioria dos conselhos de saúde convencionais ignora completamente. Não apenas quanto você bebe, mas como você bebe. A mecânica do ato em si. Aqui está algo que me chamou muito a atenção quando tive contato com esse ensinamento pela primeira vez. Pense em como você costuma beber água. Você está de pé junto ao balcão da cozinha, pega um copo, ou talvez beba direto de uma garrafa. Inclina o recipiente e bebe metade ou todo o conteúdo em um único gole contínuo. 10 segundos. Pronto. Vida que segue. Praticamente todas as pessoas para quem descrevi essa cena dizem: sim, é exatamente assim que eu faço. E praticamente todas as tradições de saúde ancestrais, da Ayurveda na Índia à medicina tradicional chinesa, passando por diversas práticas de bem-estar de povos indígenas, identificam esse hábito como algo profundamente problemático. Quando você bebe água de pé, o líquido contorna o processo gradual de absorção digestiva e desce rapidamente, impulsionado pela gravidade. Isso exerce uma pressão repentina sobre o trato digestivo inferior e impede que os rins realizem a filtragem adequada na mesma velocidade em que a água chega. Os rins são órgãos notavelmente capazes, mas possuem uma taxa de processamento. Se forem sobrecarregados mais rapidamente do que conseguem suportar, o corpo recorre a atalhos que, ao longo de anos e décadas, contribuem para o estresse renal, depósitos de cálcio e, em alguns casos, pedras nos rins. A prática corretiva que tem sido ensinada na medicina ayurvédica há milênios é simplesmente esta: sente-se sempre ao beber água. Eu sei que isso soa quase absurdamente simples, mas a posição sentada altera a biomecânica da ingestão de uma forma que permite ao seu sistema digestivo e aos seus rins receberem a água em um ritmo com o qual conseguem trabalhar adequadamente. E tem mais. Em vez de beber a água em grandes e rápidas goladas, a prática recomenda beber devagar, em pequenos e deliberados goles. Eis por que isso importa, para além da simples taxa de absorção. Existe uma prática descrita em antigos textos ayurvédicos que instrui os praticantes a manterem cada gole na boca por alguns segundos antes de engolir. A lógica é elegante. Sua saliva é alcalina. Ao se misturar com a água, antes que esta chegue ao estômago, ela alcaliniza levemente o líquido e ajuda a neutralizar o excesso de acidez estomacal. Para o número extraordinário de pessoas que sofrem de refluxo ácido,
azia e desconforto digestivo em geral. Apenas essa prática pode fazer uma diferença notável. Há também a questão de beber em garrafas versus beber em copos. Quando você bebe diretamente de uma garrafa, está inevitavelmente engolindo ar junto com a água. Esse ar não desaparece simplesmente. Ele se acumula em seu trato gastrointestinal, causando inchaço, gases e aquela sensação desconfortável de distensão que muitas pessoas sentem após beber. Ao longo de períodos prolongados, esse excesso de gases internos também pode afetar o delicado equilíbrio da lubrificação em suas articulações, uma conexão que parece inverossímil, até que se compreenda que a saúde articular está profundamente interligada à qualidade do líquido sinovial que seu corpo produz, o qual, por sua vez, depende da água. Use um copo, sirva-o a água com calma. Beba com intenção. E mais um ponto crucial sobre a quantidade por vez. Seus rins conseguem processar eficazmente cerca de meio litro, aproximadamente 2 xícaras ou um copo grande, de cada vez. Além disso, o excesso simplesmente passa direto sem ser devidamente aproveitado. Isso significa que se você tem tentado colocar a hidratação em dia, bebendo 2 ou 3 copos em rápida sucessão, após horas sem beber nada, está, essencialmente, desperdiçando a maior parte disso. A água passa pelo organismo praticamente sem ser utilizada, enquanto o seu corpo se desdobra para processar a enxurrada. A abordagem muito mais eficaz consiste em uma ingestão consistente e moderada, distribuída ao longo de todo o dia, um copo aqui, outro ali, a cada 1 ou 2 horas, mantendo de forma constante o equilíbrio hídrico do corpo sem jamais sobrecarregar sua capacidade. Agora, a temperatura. Esta é a informação que, quando a descobri pela primeira vez, me fez questionar imediatamente um hábito enraizado que mantive por toda a vida. E suspeito que fará o mesmo com você. Há algo profundamente satisfatório na água gelada, especialmente na água muito gelada. Sobretudo em um dia quente. A sensação imediata de frescor descendo pela garganta parece revigorante, estimulante, quase medicinal. E, no entanto, de um ponto de vista fisiológico, a água fria, e em particular a água gelada, desencadeia uma série de problemas dentro do seu corpo no exato momento em que cruza seus lábios. Seu corpo opera a uma temperatura interna muito precisa, de aproximadamente 98,6 graus Fahrenheit ou 37 graus Celsius. Tudo dentro de você, cada reação enzimática, cada sinal hormonal, cada processo digestivo, é calibrado para funcionar nessa temperatura específica. Quando você ingere um líquido drasticamente mais frio do que isso, a primeira e mais imediata prioridade do seu corpo passa a ser aquecê-lo. Isso não é opcional. É um imperativo biológico, e aquecer esse líquido exige energia. Energia que seu corpo precisa desviar de outros processos que estão em andamento. Mas a perturbação térmica não para por aí. Quando a água fria chega ao estômago, ela faz com que as gorduras e os óleos presentes em qualquer alimento recém-consumido se solidifiquem ou coagulem. Pense no que acontece quando você despeja água fria sobre um prato que contém óleo de cozinha. O óleo espessa e torna-se mais difícil de remover. O mesmo princípio atua no seu estômago. O alimento parcialmente digerido, que seus sucos gástricos estavam ativamente decompondo, transforma-se subitamente em uma massa mais dura e coagulada no momento em que a água fria entra em contato com ele. A digestão desacelera drasticamente. O alimento permanece no estômago por mais tempo, aumentando a fermentação, a produção de gases e aquela sensação de peso e desconforto que tantas pessoas sentem após as refeições. Há também a relação com a constipação. Quando as massas de alimentos e líquidos resfriados chegam aos intestinos, seu trânsito torna-se mais lento e laborioso. As paredes intestinais, que precisam absorver nutrientes de forma eficiente, tornam-se menos eficazes ao lidar com material frio e coagulado.
O consumo crônico e a longo prazo de água fria durante as refeições está associado à constipação crônica e à má absorção de nutrientes. As antigas culturas orientais compreenderam isso intuitivamente milhares de anos antes que a fisiologia moderna pudesse explicar o mecanismo. A medicina tradicional chinesa há muito proíbe o consumo de água fria durante as refeições. A cultura japonesa, tradicionalmente, bebe chá verde quente. Na prática ayurvédica, a água morna ou os chás de ervas à temperatura corporal são prescritos como o acompanhamento digestivo ideal. Não é coincidência que as culturas que mantêm essas práticas tradicionais tendam a apresentar taxas significativamente menores de doenças digestivas do que as populações ocidentais. A alternativa recomendada, a água à temperatura ambiente ou, idealmente, água levemente morna, atua de maneira totalmente diferente em seu corpo. Ela não exige energia para ser aquecida, não solidifica os alimentos, nem retarda a digestão. Em vez disso, atua como um lubrificante, ajudando os sucos gástricos a se misturarem uniformemente aos alimentos, facilitando um trânsito suave pelo trato digestivo e auxiliando ativamente na absorção dos nutrientes que seu corpo se empenhou em extrair da refeição. A diferença entre fazer uma refeição acompanhada de água fria e fazê-la com água à temperatura ambiente ou morna não é sutil ao longo do tempo, é profunda. Compreendo a objeção que surge imediatamente neste ponto. Mas, no verão, com o calor, a água fria parece um verdadeiro alívio. Eu entendo perfeitamente, mas eis o que realmente acontece do ponto de vista fisiológico. Aquela sensação inicial de frescor proporcionada pela água fria é real, porém breve. Segundos após a ingestão, seu corpo ativa mecanismos de termorregulação para compensar a queda da temperatura interna, mecanismos que geram calor interno e podem, na verdade, fazer com que você sinta mais calor pouco tempo depois de beber. A água à temperatura ambiente ou morna, de modo contraintuitivo, hidrata de forma mais profunda sem desencadear esse efeito rebote térmico, mantendo você genuinamente mais confortável por mais tempo. Se a ideia de eliminar a água fria por completo lhe parecer um passo grande demais, tente no mínimo deixá-la fora da geladeira por 20 minutos antes de beber. Essa pequena concessão elimina o extremo mais prejudicial da faixa de temperatura. E agora, a dimensão mais crítica de todas, o momento certo. Quando você bebe, é possivelmente mais importante do que quanto bebe ou como bebe. Pois beber nos momentos inadequados não significa apenas desperdiçar água. Significa interferir ativamente nos processos que seu corpo está tentando realizar. O erro mais significativo que a maioria das pessoas comete em relação à água é bebê-la imediatamente antes, durante ou logo após as refeições. Esse hábito é tão disseminado, tão normalizado e tão endossado por conselhos de saúde bem intencionados, porém incompletos, que se tornou quase universal. E é, do ponto de vista digestivo, genuinamente prejudicial. Eis o que acontece. O seu estômago, no período que antecede uma refeição e durante a digestão, trabalha arduamente para produzir ácido clorídrico e enzimas digestivas nas concentrações exatas necessárias para decompor os alimentos. Esse processo é primorosamente calibrado. As enzimas que decompõem as proteínas, os ácidos que dissolvem as partículas de alimento, a bile que processa as gorduras. Todos esses elementos são produzidos em proporções específicas, projetadas para lidar com o tipo e a quantidade de comida que você consumiu. Quando você bebe um copo grande de água nesse intervalo, seja logo antes de comer ou imediatamente depois, você dilui essas secreções digestivas. Você reduz a concentração delas e, consequentemente, a sua eficácia. O alimento que deveria ser eficientemente decomposto em questão de horas, agora permanece, parcialmente processado, em seu estômago por um tempo muito mais longo. O resultado é aquela sensação familiar de peso após a refeição, inchaço, excesso de gases e desconforto geral, que tantas pessoas simplesmente aceitaram como sendo o seu normal.
A recomendação que emerge da tradição ayurvédica e que é cada vez mais corroborada por pesquisas gastroenterológicas modernas é clara: beba água pelo menos 1 hora antes de uma refeição e espere no mínimo de 40 minutos a 1 hora após terminar de comer para beber novamente. Durante a refeição em si, tome no máximo 1 ou 2 pequenos goles, caso seja necessário para ajudar a ingerir alimentos mais secos, mas nunca mais do que isso. Esse intervalo proporciona ao seu estômago o ambiente digestivo não diluído de que ele precisa para realizar o seu trabalho adequadamente. As horas entre as refeições são o momento em que deve ocorrer a maior parte da sua hidratação diária. Beber estrategicamente nesses intervalos 1 ou 2 copos, 1 hora após o café da manhã, mais 1 ou 2 no meio da manhã, 1 antes de começar a contagem regressiva de 1 hora para o almoço, e assim por diante, mantém você consistentemente hidratado, sem jamais sabotar um ciclo digestivo. Quando você estrutura sua hidratação dessa maneira, algo muda quase imediatamente. A sensação de peso após as refeições diminui. O inchaço reduz. Sua energia após comer melhora, pois seu corpo está de fato extraindo e absorvendo os nutrientes dos alimentos, em vez de lutar para processar uma massa mal digerida. Existe outro princípio de sincronização que merece um momento de destaque próprio: o ritual matinal. Enquanto você dorme, seu corpo não fica inativo. Ele está profundamente ativo, reparando danos celulares, processando resíduos metabólicos, produzindo hormônios, consolidando memórias e executando o que equivale a um ciclo interno de manutenção. Toda essa atividade produz subprodutos metabólicos que se acumulam durante a noite. Seu sistema linfático, seu fígado, seus rins, todos estão trabalhando para empacotar e preparar esses resíduos para a eliminação. E quando você acorda de manhã, esse material acumulado está presente em seu sistema, esperando para ser expelido. Beber de 1 a 2 copos de água com o estômago vazio, logo ao acordar e antes de consumir qualquer outra coisa, antes do café, antes da comida, antes mesmo de escovar os dentes, é um dos hábitos mais poderosamente benéficos de todo o repertório de práticas de saúde. Você está literalmente fornecendo ao seu corpo o veículo de que ele precisa para completar a limpeza noturna que vinha preparando ao longo de 8 horas. Os efeitos não são sutis nem demorados. Poucos dias após adotar esse hábito de forma consistente, as pessoas relatam movimentos intestinais dramaticamente mais regulares, uma pele mais limpa, à medida que as toxinas são eliminadas pelos canais adequados, em vez de pelos poros, maior clareza mental nas primeiras horas da manhã e uma redução natural e confortável do apetite no café da manhã, pois o corpo não confunde sede com fome. Após essa ingestão matinal de água, a prática ayurvédica recomenda esperar aproximadamente de 45 minutos a 1 hora antes de fazer sua primeira refeição. Isso dá ao seu corpo tempo para realmente utilizar a água que você lhe forneceu, completar seu ciclo de limpeza matinal e produzir novas secreções digestivas, prontas para os alimentos que virão. Agora, o contraponto ao ritual matinal é a prática que a maioria das pessoas considera ser a responsável: beber água antes de dormir. E é aqui que quero ter um cuidado especial, pois há um fundo de verdade nesta questão, embora cercado por grandes equívocos. Sim, você não deve ir para a cama gravemente desidratado. Isso é um fato. No entanto, a prática comum de beber um copo grande de água imediatamente antes de se deitar, ou de manter um copo na mesa de cabeceira e bebericar durante a noite, é contraproducente em vários aspectos importantes. Durante o sono profundo, seus rins reduzem naturalmente sua taxa de filtração como parte do modo parasimpático de descanso e reparo do corpo. Isso faz parte do design biológico. Ao ingerir um grande volume de água nesse momento, você interfere nessa desaceleração natural e força os rins a continuarem trabalhando em um ritmo que, biologicamente, eles estão programados para reduzir. Ao longo dos anos, isso contribui para um estresse renal cumulativo.
de forma mais imediata. A água consumida à noite atravessa o organismo, sem ser devidamente utilizada para hidratação ou funções celulares, pois, na ausência de atividade física e demanda metabólica, simplesmente não há destino para ela. Ela é eliminada pela urina, o que significa que você acaba acordando às 2 ou 4 da manhã, interrompendo justamente os ciclos de sono de que seu corpo necessita para se recuperar. Se você seguiu o cronograma de hidratação ao longo do dia, água pela manhã, entre as refeições e antes das refeições, chegará ao final do dia em um estado de hidratação adequado, que dispensa qualquer suplementação noturna. O objetivo é manter-se tão consistentemente hidratado durante as horas em que está acordado, que a ingestão de água à noite se torne desnecessária, em vez de servir como uma compensação pela negligência durante o dia. Uma última observação sobre o momento ideal, abordando um cenário específico que muitas pessoas vivenciam: o consumo de frutas. Frutas como melancia, laranja, uva e romã possuem um teor de água e de açúcares naturais muito elevado, o que significa que elas trazem consigo suas próprias demandas digestivas. Beber água imediatamente após comer frutas pode diluir excessivamente o ambiente digestivo e acelerar a fermentação dos açúcares da fruta antes que estes sejam devidamente absorvidos, causando gases, inchaço e, para algumas pessoas, congestão nasal ou tosse, sintomas que elas jamais associariam a esse hábito aparentemente inofensivo. Esperar de 20 a 30 minutos após comer frutas antes de beber água dá ao seu sistema digestivo o tempo necessário para processar o que foi ingerido. Da mesma forma, se você consumiu algo quente, café, chá, sopa, beber água fria imediatamente depois cria um choque térmico em seus dentes e gengivas. A rápida mudança de temperatura expande e contrai repetidamente os túbulos microscópicos do esmalte dentário, causando a sensibilidade e a erosão do esmalte, que os dentistas frequentemente diagnosticam, sem jamais perguntar sobre os hábitos de consumo de bebidas quentes dos pacientes. Quero aproveitar um momento aqui para me afastar um pouco dessas informações e abordar algo mais pessoal, pois acredito que a dimensão humana deste tema muitas vezes se perde nos detalhes clínicos. Quando olho para trás e revejo a maneira como eu costumava lidar com a água, vejo alguém que fazia quase tudo nesta lista de forma incorreta, sem ter a menor consciência disso. Parado junto à pia, bebendo água fria em grandes goles, direto da torneira, logo após o jantar. Bebendo um copo grande imediatamente antes de dormir, achando que estava agindo de forma responsável. Deixando de beber água completamente durante a manhã e, em seguida, tentando compensar, bebendo 3 copos de uma só vez ao meio-dia. A conexão entre esses hábitos e a fadiga crônica que eu sentia à tarde, o desconforto digestivo que eu havia normalizado, a pele que nunca parecia tão saudável quanto deveria. Essas conexões eram invisíveis para mim. Não porque a informação não estivesse disponível, mas porque ninguém jamais a havia apresentado de uma maneira que tornasse a mecânica do processo clara o suficiente para ser colocada em prática. É isso que mais me impressiona neste conjunto de conhecimentos. Não é algo exótico, não exige equipamentos caros nem intervenção profissional. Está inteiramente, completamente ao alcance de qualquer pessoa, independentemente de renda, localização geográfica ou origem. A diferença entre fazer isso certo e fazer errado não custa nada. E, no entanto, a disparidade nos resultados, nos níveis de energia, na saúde digestiva, na qualidade da pele, na função renal ao longo da vida, é enorme. Há também algo de profundamente humilhante em reconhecer que esse conhecimento é antigo. Não antigo no sentido de descoberto recentemente em um novo estudo, mas antigo no sentido de ter milhares de anos. Transmitido através de gerações de medicina observacional, em culturas que passaram séculos observando o que acontecia quando as pessoas mudavam seus hábitos de hidratação.
Os médicos ayurvédicos que codificaram essas práticas não trabalhavam com máquinas de ressonância magnética ou exames de sangue. Eles trabalhavam com a observação atenta de populações ao longo do tempo. E o que observaram alinha-se de forma notável com o que a fisiologia moderna está agora confirmando em ambientes clínicos. Há algo ao mesmo tempo reconfortante e um pouco sóbrio nisso. Reconfortante porque significa que a orientação é sólida e testada. Sóbrio porque significa que temos essa informação há muito tempo e a maioria das pessoas ainda não a está aplicando. Então, vamos fechar o ciclo e tornar isso algo concreto, pois o conhecimento abstrato, sem um caminho claro para a ação, não passa de um ruído interessante. Se você for adotar apenas uma medida e implementá-la a partir de amanhã, que seja esta: beba de 1 a 2 copos de água em temperatura ambiente logo pela manhã, antes de consumir qualquer outra coisa, e espere 45 minutos antes de tomar o café da manhã. Esse único hábito, aplicado de forma consistente por 2 semanas, promoverá mudanças notáveis e mensuráveis na sua regularidade digestiva, nos seus níveis de energia matinal e na clareza da sua pele. É a intervenção de maior impacto em todo este sistema. Se você decidir dar um segundo passo, pare de beber água gelada durante as refeições. Substitua-a por água em temperatura ambiente ou água morna se puder. Sua digestão lhe agradecerá em questão de dias, se você estiver pronto para a prática completa. Programe sua hidratação em torno das refeições. Beba água nos intervalos entre as refeições e não durante elas. Reduza a ingestão nas horas noturnas. Beba devagar, sentado, usando um copo em vez de uma garrafa e em quantidades que seu corpo seja realmente capaz de aproveitar. Nada disso exige uma reformulação drástica na sua vida. Não custa dinheiro. Não exige força de vontade da mesma forma que mudar a dieta ou iniciar um programa de exercícios exige. Exige apenas consciência. O tipo de consciência que você tem agora, mas não tinha antes de dedicar estes minutos à leitura. Seu corpo é um sistema de extraordinária complexidade e resiliência. Ele é capaz de compensar uma grande quantidade de maus tratos ao longo de muito tempo. Mas ele mantém o registro de tudo. A fadiga crônica, os distúrbios digestivos, os problemas de pele, as dores nas articulações, a sobrecarga renal. Nada disso constitui uma série de infortúnios aleatórios. São o resultado acumulado de pequenas escolhas diárias que, no momento em que foram feitas, pareciam inconsequentes e são, em grande medida, reversíveis. Basta que essas escolhas mudem. A água não é algo complicado, mas bebê-lo corretamente, de uma maneira que atue a favor da sua biologia, em vez de contra ela, exige mais reflexão do que a maioria de nós jamais dedicou ao assunto. Agora, você já fez essa reflexão. A única questão que resta é o que você fará com ela. Sinceramente, quando passei por tudo isso pela primeira vez, minha reação foi de incredulidade. Não porque parecesse complicado, mas sim pela simplicidade que encerra. Vivemos em uma época em que as pessoas gastam dinheiro de verdade em hidratação intravenosa, máquinas de água alcalina e sachês de eletrólitos, e a resposta fundamental esteve, o tempo todo, repousando em textos médicos milenares. Sente-se, beba devagar, beba água morna, beba nos intervalos das refeições e comece todas as manhãs fazendo uma limpeza no seu organismo antes de fazer qualquer outra coisa. Não vou fingir que agora sigo tudo isso à risca, todos os dias. Às vezes, quando está calor lá fora, ainda acabo optando por água gelada. De vez em quando, ainda bebo água muito perto do horário das refeições. Mas compreender o porquê por trás dessas práticas mudou meus padrões automáticos. Já não se trata de uma regra que sigo cegamente. É um princípio que compreendo, o que significa que o aplico na maior parte do tempo, em vez de não o aplicar nunca. E essa transição, de um hábito inconsciente para uma escolha consciente, é, na verdade, a essência de tudo isso. Sua saúde
é construída nos pequenos momentos e não nos dramáticos. A maneira como você bebe água hoje constitui um pequeno momento. Repita esse gesto corretamente 10.000 vezes, e o efeito cumulativo será um corpo funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Isso não é um milagre. É apenas a biologia agindo como deve agir quando você para de atrapalhar o processo.